Pare para pensar um pouco e responda: qual é a música que você mais gosta? Vamos voltar um pouco no tempo. Qual é a música que você mais gostava na sua infância, na sua adolescência? Você consegue lembrar da letra, do significado dessa melodia? Pois é, as músicas que nós ouvimos, elas têm grande influência na nossa relação com Deus. Você pode até não acreditar, mas isso é muito importante se você de fato deseja aprimorar a sua relação com o Criador. É sobre isso que a gente vai falar no Salmo de hoje, o Salmo 49. Continue conosco. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed. Nessa playlist nós temos falado sobre cada um dos 150 salmos. Já analisamos muitos deles sob a ótica do Rabino Chaim Kanievsky, usando esse livro aqui como fonte de inspiração para a nossa abordagem. E falando sobre o salmo de hoje, o Salmo 49, é importante que a gente entenda alguns aspectos. Embora a maioria das pessoas se diga pertencente a uma religião, a uma comunidade religiosa, seja ela qual for, na verdade, são poucas as pessoas que se dedicam e separam parte do seu dia para a espiritualidade, para a conexão com o Criador. Essas pessoas normalmente falam de serem religiosos, mas não oram, não leem a Bíblia, não estudam, não buscam a Deus, e gasta o seu tempo, maior parte do seu tempo, no objetivo de prosperar, quem sabe, de conquistar coisas, de se tornar famosas. E é nessa ânsia que muitos se perdem. Hoje, músicas, dancinhas, atraem os nossos jovens. E aí, dia a dia, quanto mais as pessoas se aproximam dessas músicas modernas, mais elas se distanciam de Deus. Em mais um dos salmos dos filhos de Korah, o Salmo 49, sim, foi escrito pelos filhos de Korah, a gente vai ver conselhos preciosos daqueles que viram o seu próprio patriarca morrer. Por quê? Porque almejava fama, almejava sucesso, almejava honra, mas não tinha um relacionamento com Deus, apesar dele mesmo, Korah, ser um levita, um príncipe dentre os levitas. E se você quiser contextualizar, ouvir o Salmo 49, vou deixar aqui em cima no card um vídeo em que a Eliana narra as palavras dos filhos de Korah. E aí você já consegue entrar no espírito desse salmo que nós vamos tentar abordar agora. Bom, começamos então no versículo 2. Lembrar que a gente usa a versão da Chabad, então existe uma diferença na numeração dos versos, mas isso não influencia para que você possa entender melhor ou se perder na leitura dos salmos, tá? Mas na sua Bíblia comum vai estar basicamente a mesma coisa. Salmo 49, versículo 2 nos diz assim, 2º e 3º: que escutem todos os povos, que atentem todos os habitantes da terra, sejam eles nobres ou plebeus, ricos ou pobres. Bom, de acordo com o comentário Or Olam, ricos e pobres, ambos são viciados no dinheiro. Isso porque o rico sempre quer ter mais riquezas, enquanto o pobre acredita que o dinheiro resolverá todos os seus problemas. Então, tanto o rico está viciado no dinheiro, quanto o pobre, de maneiras diferentes, mas ambos estão focados, A mente deles está em boa parte do tempo conectada exclusivamente com questões relacionadas ao dinheiro. E como a gente vê, o dinheiro em si não é um problema. Engana-se aquele que acha que você vai ser feliz se você for sem dinheiro. Não. Você vai ser feliz se você for com muito dinheiro. Não. O dinheiro, ele é uma parte importante na nossa vida, mas não deve ser aquilo que norteia, que direciona a nossa vida. A crença de que ele é o que vai resolver os nossos problemas
depositar toda a nossa confiança em bens materiais, esse é o caminho mais rápido para o distanciamento do eterno. Acaba afastando a pessoa da sua relação com Deus. Dinheiro, entenda isso, dinheiro tem que servir a um propósito, mas não deve ser o propósito da nossa vida. Isso é o que está escrito na Bíblia. Se a gente for ler em vários versículos, existe um texto muito famoso que está lá no Novo Testamento, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, ele fala assim para nós. Ora, versículo 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Então, quem quer ficar rico sofre uma tentação. Boa parte desses acaba caindo. Cai em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha só, quem quer ficar rico corre o risco de cair na tentação e morrer afogado na ruína e na perdição. No versículo 10, Paulo fala assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esses versos nos deixam muito claro o pensamento de que o dinheiro ele é importante, obviamente, mas o apego excessivo ao dinheiro nos afasta de Deus e nos faz cairmos numa direção de ruína, de perdição para a nossa vida espiritual. E é óbvio que se você está assistindo esse vídeo religioso, você está em busca de alguma relação com Deus. Comece focando menos no seu dinheiro. Não é desprezá-lo, mas é não dar a prioridade número 1 da sua vida à relação com o dinheiro. Além disso, quando a gente lê no Tratado de Pirkei Avot, no Talmud, capítulo 4, na Mishnah de número 1, a gente sempre fala: quem é rico? Aquele que é feliz com o que possui. Então, se a gente entender isso, nós podemos buscar essa riqueza da satisfação com aquilo que Deus me deu, com a porção que Deus me deu nessa vida, neste mundo. Se a gente está satisfeito com aquilo que Deus nos dá, meio caminho andado, para nós buscarmos de fato aquilo que é relevante. Vamos seguir com o Salmo 49, então, no versículo 4 ele diz assim: pois haverá sabedoria em minhas palavras e sensatez no fruto da meditação do meu coração. Duas coisas importantes: sabedoria nas palavras e sensatez na meditação do coração. Em resposta a um Avrei, que é um estudante de Yeshiva, um estudante da Torá, esse estudante escreveu reclamando que não estava tendo sucesso ali nos seus estudos. E o Rabino Chaim Kanievsky, relatando aqui nesse livro, escreveu o seguinte: Brachá vechatzlachá. Contanto que você estude diligentemente, veja o Tratado de Nidá 70b no Talmud. Ali, a Guemará pergunta o que alguém pode fazer para se tornar culto. Responde que essa pessoa, que ele deve dedicar mais tempo aos estudos e minimizar os seus negócios. Isso também está lá no Pirkei Avot, quando diz: restringe os teus negócios para poderes te ocupar do estudo da lei divina. A Guemará então questiona, o Talmud questiona aqui que muitas pessoas fizeram isso. De fato, diminuíram os negócios e estudaram, mas não obtiveram sucesso. E concluiu que, de fato, só você estudar e reduzir os seus negócios não é uma representação de sucesso na sua relação com Deus, na sua vida espiritual. Mas então, qual é o problema? O que está faltando aqui? Aí o Talmud vai nos dizer que é preciso implorar àquele a quem pertence a sabedoria, como diz lá em Provérbios capítulo 2, pois Deus dará sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios capítulo 2. O que a gente precisa entender?
Rav Chaim aqui nos adverte que, embora o Talmud, no Tratado de Megillah 6b, nos aponte, prometa que aquele que trabalha no estudo da Torá certamente vai ter sucesso, isso se aplica apenas àquele que inculca Yirat HaShamayim. O que é Yirat HaShamayim? Temor dos céus dentro de si. Então, existem de fato muitas pessoas que são estudiosos da Torá, mas eles não alcançam uma elevação espiritual. Existem de fato muitas pessoas que se desprendem dos bens materiais e estudam a Torá com afinco, mas nem sempre essas pessoas alcançam sucesso espiritual. Por quê? Porque essa pessoa deve ter Yirat HaShamayim, temor dos céus. Estudar a Bíblia não significa que a pessoa tema a Deus. Ímpios estudam a Bíblia para tentar contestar a vontade divina. E o fato deles estudarem a Bíblia não os aproxima de Deus. Pense nisso. Talvez no seu estudo diário, quando você não se sente muito próximo a Deus, talvez aí você esteja se perdendo no propósito de por que estudarmos. Por que nos dedicarmos ao estudo da Palavra de Deus. Isso é muito importante. No livro nós temos aqui ainda uma frase do Rabino Chaim Kanievsky, que ele diz assim: aquele que estuda, mas não é temente a Deus, está roubando da própria Torá, em vez de aceitá-la de Hashem. Em vez de aceitar a Torá como a vontade divina, aquele que a estuda sem ter o temor a Deus está roubando a Torá. Tal pessoa, ele adverte, tal pessoa não apenas não terá sucesso, mas a Torá que ela estuda irá, na verdade, causar o seu envenenamento. A Torá vai envenenar a pessoa. Olha que grave é a falta de temor a Deus. Tal ensino está de acordo com o que consta, por exemplo, na Mishnah, lá em Pirkei Avot, capítulo 4, a Mishnah de número 7, onde Hillel diz: aquele que se serve da coroa da lei divina para seus interesses privados perecerá. De onde se conclui que todo aquele que se aproveitar materialmente do estudo da lei divina tira a sua vida deste mundo, compromete a sua salvação eterna. Hoje em dia, está cheio de gente que cria canal do YouTube, por exemplo, né? Existem outros meios, mas como a gente está aqui no YouTube, hoje está cheio de gente que cria canal do YouTube, por exemplo, para explicar a Torá, para falar de Torá, dar aula de Kabbalah, da aula de Mishnah, de Talmud, da aula de Torá, da Parashá da semana. Mas essas pessoas nem sempre vivem aquilo que elas ensinam. Então por que essas pessoas ensinam Torá na internet? Elas o fazem apenas com o intuito de ganhar dinheiro. Ainda que elas falem de Torá, o propósito delas não é viver, é apenas ganhar dinheiro com o ensino da Torá. E a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que estar atento. Se você tem uma vida espiritual, você tem que estar atento a quem são os seus mestres, de fato, se eles estão vivendo aquilo que eles pregam. E ainda mais hoje, com a chegada da inteligência artificial, isso é muito importante. Com a chegada da inteligência artificial, facilitando a vida de quem nem sequer estuda a Torá. Hoje, se você colocar no ChatGPT ou em alguma outra fonte de inteligência artificial, fale-me sobre o tratado tal do Talmud, imediatamente o ChatGPT vai criar uma aula para você, vai criar um livro se você quiser. Mas isso não significa que você está de fato sendo temente a Deus. Busque mestres que tenham um exemplo de vida, que vivam aquilo que ensinam. Quando a gente fala do Rabino Chaim Kanievsky, ele que foi um dos grandes da geração
em Israel, que morreu recentemente, toda a sua vida era dedicada ao estudo da Torá, ao ensino da Torá e à prática da vontade divina. Isso é o que vai fazer a diferença no crescimento espiritual daqueles que ouvem também. Como disse, muitas pessoas ensinam na internet. Tem uma infinidade de canais que falam, olha, curiosidades da Parashá. Se você colocar ali no Google, curiosidades da Parashá, Bechalotcha, curiosidades da Parashá, Bereshit, qualquer coisa que você colocar, 5 detalhes da Parashá tal, já vai, o próprio ChatGPT já vai te disponibilizar. E aí, é só gravar um vídeo. E hoje a pessoa nem sequer aparece. Ela coloca o próprio texto ali e põe uma narração e ele só põe na internet para ganhar dinheiro. Cuidado com essas pessoas. Como diz, vou lembrar novamente o Talmud no Tratado de Pirkei Avot, capítulo 4, a Mishnah de número 7. Aquele que se aproveita materialmente do estudo da lei divina tira a sua vida deste mundo, compromete a sua salvação. Olha, que profundo isso. Tá, mas eu estudo a Torá sem querer ficar rico por conta da Torá, sem querer me aproveitar dela. Eu diminuo os meus negócios para poder me dedicar ao estudo da Torá. Eu tenho temor a Deus e ainda assim eu me sinto distante do Criador. Qual é o problema comigo? Aí a gente entra no tema do vídeo de hoje. Existe algo muito perigoso que, se a gente não aprender a ter cuidado, isso vai nos afastar da presença divina de uma forma absolutamente catastrófica para a nossa vida espiritual. Olha o que diz o versículo 5 do Salmo 49. Meus ouvidos estarão atentos às parábolas dos nossos sábios, e ao som de harpas esclarecerei seus pensamentos mais profundos. Por que será que os filhos de Corá falam do som da harpa? Todos nós devemos aprender a reconhecer que uma boa música emociona, toca o coração, muitas vezes nos leva a lágrimas. Por outro lado, músicas alegres nos despertam para dançarmos, ficamos animados, mas o salmista aqui nos mostra que ao som da harpa esclarecerei pensamentos mais profundos das parábolas dos nossos sábios. Significa que, às vezes, você precisa colocar uma música, aquietar o seu coração. E essa música ela vai te levar para um nível mais elevado espiritualmente. E essa música ela vai abrir a sua mente para compreender os pensamentos mais profundos dos nossos sábios. Há um exemplo claríssimo do poder da música quando nós vemos, por exemplo, o rei Davi, quando ele nem era o rei de Israel e Saul estava atormentado. Davi vinha com a sua harpa e, ao tocá-la, acalmava o espírito do rei Saul. Esse é um exemplo bíblico claríssimo. A música ela exerce uma influência na nossa vida. Olha o que o Rebbe Nachman de Breslev nos diz no Likutei Moharan, na parte 1, lição 3. A música tem grande influência sobre a alma e cada melodia carrega em si a espiritualidade e o caráter de quem a compôs. Uau! Parou para se preocupar com a espiritualidade e o caráter de quem está compondo aquela música? A maioria de nós não se preocupa muito com isso, né? Através do nigun, da melodia, é possível despertar o coração para servir a Deus, mas é necessário cuidado de onde vem esse nigun, de onde vem essa melodia. A música pode te aproximar de Deus, mas como ela também carrega o espírito daquele que a compõe,
A gente tem que estar muito preocupado com aquilo que nós ouvimos. E Nahman nos diz ainda: é proibido escutar o canto de um cantor ímpio. É proibido escutar o canto de um cantor ímpio, pois ele insere nesse canto forças espirituais impuras, Kelipot. Isso pode causar grande dano à nossa alma. E aí, talvez você esteja pensando, é verdade, tem aqueles rocks lá, meu Deus, aquelas músicas demoníacas, olha o funk, olha, que música nojenta. Eu não estou falando dessas. Essas são declaradamente diabólicas. Mas eu vou dizer para você, sabe aquela musiquinha aparentemente ingênua, com uma melodia agradável? Ela vem carregada de sentimentos. Muitas canções, elas carregam letras suicidas. Outras incentivam o homossexualismo, por exemplo, a promiscuidade, o uso de drogas. E as cantamos como se fossem apenas uma música. Mas não são. Não são. E isso causa um peso espiritual. Você pode estudar a Torá, você pode se dedicar a isso, aquilo, você pode fazer tzedakah, mas a música que está te alimentando, muitas vezes ela está te devorando por dentro, com letras que não apenas te afastam de Deus, mas te colocam num caminho de perdição. Eu vou dar alguns exemplos bem simples, tá? Reb Nahman já falava disso há 200 anos atrás. Mas eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho 50 anos, então as músicas que eu gostava há 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, 35 anos atrás, eram bem diferentes das músicas de hoje. E qualquer pessoa que tenha idade próxima à minha vai se lembrar de uma música bem simples, brasileira, chamada Voo de Táxi. Né? Uma geração inteira ouvia e cantava essa música. Voo de táxi, estava morrendo de saudade. Olha que letra bonita e ingênua. Preste atenção na letra. Essa música é carregada de sexualidade. E as nossas crianças, eu quando criança cantava. Então você tem que estar atento a isso. Que música seus filhos estão ouvindo? Essas músicas podem os afastar de Deus. Que música você está cantarolando? Essa música é carregada do espírito, da alma, do interior, do mais profundo do seu compositor. E às vezes essa música, não propriamente essa, mas músicas são compostas numa mesa cheia de bebidas alcoólicas, numa mesa regada a drogas. E aí fala, não, mas a letra é bonita. Cuidado com isso. Você já ouviu uma música chamada True Colors? Uma música em inglês, de uma cantora chamada Cyndi Lauper. Essa música, ela fez grande sucesso muitos anos atrás. Mas ela voltou recentemente. Num desenho infantil chamado Trolls. E ela é cantada em português no desenho, e ele fala assim, eu vejo as tuas cores. Eu vejo as tuas cores. E aí, ela vem no desenho com uma mensagem aparentemente ingênua e bonita. Mas essa música, ela foi composta como um incentivo ao homossexualismo. E talvez você no cinema com seus filhos pequenos tenha se emocionado. Que lindo! Eu vejo as tuas cores. Não por acaso, a bandeira defendida, ela tem as cores do arco-íris. E aí a música fala, eu vejo as tuas cores, que remete a isso, é isso, e é esse procedimento. Cada um pode escolher o seu caminho.
Mas nós que escolhemos o caminho da Torá, devemos estar atentos ao tipo de música. Apenas citei 2. Vou citar mais uma para vocês. Tem uma música brasileira, é um pagode, faz muito sucesso aí no meio da juventude, chamada Velocidade da Luz. O próprio cantor fala aí, tem muitos vídeos no podcast, ele falando, essa música é uma carta suicida. Eu vou sair desse planeta na velocidade da luz, a morte me abraça, e as pessoas cantam como se fosse uma coisa linda. Uma carta suicida. Já parou para pensar nisso? Agora imagina as músicas que você, sem saber inglês, isso não é um menosprezo a você por não saber inglês, mas é um cuidado que você tem que ter. Procure saber a origem daquela música, a letra daquela música, a tradução dela, quem a compôs, como era a vida desse compositor. Rapidamente me lembro de cantores famosos no Brasil, mas músicas que fizeram sucesso. Meus heróis morreram de overdose. Olha só a letra da música. Será que isso não te afasta de Deus? É claro e evidente que sim. E é preciso ter cuidados. Basta usar o Google com sabedoria, gente. Usa a internet como fonte de sabedoria. Coloque a música, coloque o nome do compositor, analise. Hoje muitos canais vão falar pra gente a respeito da proposta daquela música. Então, tome cuidado. Por isso que o salmista, os filhos de Corá, por isso que eles colocam aqui, ao som da harpa, esclarecerei os pensamentos mais profundos dos sábios de Israel. Tem música que nos aproxima de Hashem, mas tem aquela que nos aproxima dos maus espíritos. Conectado a isso, seguimos com o Salmo. Olha o que diz aqui no versículo 17 e 18. Não invejes, nem temas ao homem que enriquece e alcança glórias, pois, ao morrer, nem a sua glória, nem nada mais levará consigo. Rav Chaim Kanievsky nos conta um midrash aqui no livro. E esse midrash já foi compartilhado com diferentes fontes, mas é bom a gente relembrar. Ele fala acerca de um homem que partiu da sua casa, da sua cidade, em busca de uma vida melhor, de uma maneira de sustentar melhor a sua família. Então isso é muito comum no Brasil, pessoas que migram de um estado para outro. Esse homem, então, ele parte e encontrou uma terra maravilhosa, uma terra onde os diamantes, eles não tinham valor algum e eles estavam espalhados pelas ruas. Imagina uma terra onde os diamantes estavam espalhados pelas ruas como qualquer pedra. Mas nesse lugar, as cebolas tinham grande valor. Elas eram muito preciosas. E o homem permaneceu nessa terra meio estranha ali por alguns anos e se acostumou com o pensamento daquela terra, com o modo de vida daquela terra. E ele começou a trabalhar e começou a acumular uma grande fortuna em cebolas. Se foi juntando, comprando cebola, sabe? E pensava que isso ia fazer com que ele ficasse de fato muito rico. E aí, quando ele acumulou muitas cebolas, ele falou, agora eu vou voltar para casa. E aí ele toma um navio e volta para sua cidade, volta para sua casa com aquele carregamento enorme de cebolas. Como a viagem era longa, aquelas cebolas apodreceram dentro do navio ali, e quando chegaram no lugar, na casa dele, finalmente na cidade dele, e abriram o compartimento de cargas do navio, estava aquele mau cheiro insuportável e tiveram que jogar as cebolas todas fora. E aí aquele homem volta para casa desolado, inconsolado. Fiquei tanto tempo naquela terra que me acostumei com o pensamento dos moradores. Fiquei tanto tempo naquela terra
que achei que cebolas eram preciosas e não os diamantes. E aí, triste, ele chega com seus filhos, com a sua esposa, para agradar os filhos, ele põe a mão no bolso e lembra que tinha algumas pedrinhas que ele pegou na rua lá, que eram os diamantes. E tinha alguns diamantes em sua mão. E a mulher olha, uau, diamantes e tal, vamos ver quanto que vale. E eles levaram a um comerciante de pedras preciosas e ele falou, nossa, esse diamante aqui é muito raro, ele vale muito dinheiro, tal, mas aqui eu te pago tanto. Enfim, aquele homem conseguiu reunir um bom valor por conta daquelas poucas pedrinhas de diamante que ele voltou para casa. E aí, aquele homem, ele pensa assim, meu Deus, imagina se eu tivesse enchido os bolsos com essas pedras, eu estaria bilionário. Mas como eu fui tolo, eu não dei valor ao que tinha realmente valor. Eu me afastei daquilo que tinha valor e comecei a pensar como as pessoas daquele lugar. Com quase nenhum esforço eu peguei essas pedrinhas e agora eu estou rico aqui. Imagina se eu tivesse enchido os bolsos, se eu tivesse uma mala só com esse monte de pedras. Rav Chaim Kanievsky usa esse midrash para explicar que todos nós somos como o homem tolo da história. Viajamos para longe da nossa verdadeira essência, da nossa relação com Deus e ficamos deslumbrados com música, com poder, com sucesso, com uma série de coisas que não tem nenhum valor no Olam Rabá, que não tem nenhum valor diante do nosso Criador. Para Deus, as pedras preciosas que nós temos são as mitzvot, os mandamentos. Cada mandamento que nós cumprimos é como uma pedra preciosa que nós colocamos no nosso bolso. E isso realmente tem valor diante do Criador. Cada mitzvah que nós cumprimos nos aproxima de Deus. A gente não pode transformar a nossa vida espiritual naquilo que o mundo vivencia. Nosso mundo está cercado de dancinhas, de músicas, de coisas, de famas, de coisas que não têm nenhum valor e que só servem para nos afastar de Deus. E essas coisas são como as cebolas no compartimento de cargas do navio. Elas vão apodrecendo e cheirando mal diante de Deus. Sim, essa mensagem é assustadora, né? Mas é um alerta para nós. Não apenas como pais, atentos àquilo que os nossos filhos ouvem, mas como adultos, atentos a que tipo de música eu estou cantarolando no meu dia a dia. E esse salmo nos diz no versículo 20, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Essa é a conclusão desse precioso salmo deixado pelos filhos de Korah. Não se iluda com coisas, com músicas, com bens materiais, com famas, com aquilo que faz sucesso neste mundo. O verdadeiro tesouro é o mandamento de Deus, que nós cumprimos no nosso dia a dia. Quando os fazemos com Irat HaShamai, com temor dos céus, esses mandamentos, eles brilharão cada vez mais como os diamantes dessa história. Pense nisso. Pare para refletir e deixe de lado tudo que te afasta do Criador, para de fato você começar a coletar riquezas na sua vida hoje e no futuro. Talmud vai nos falar que a nossa herança, a herança dos justos, está no Olam Rabá, no mundo vindouro. Mas hoje nós podemos desfrutar de uma vida boa se nós nos concentrarmos naquilo que realmente é importante. Se você sair da sua casa e viajar para qualquer lugar com o propósito de angariar bens, riquezas, para levar para sua família, para dar uma vida melhor para sua família, foque nisso.
Não se deslumbre com as belezas do lugar, com as pessoas, nem com a melodia, mas mantenha o seu foco na santidade, na espiritualidade, porque esse é o melhor tesouro que nós podemos dar aos nossos filhos. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de compartilhar com outras pessoas e faça uma pesquisa sobre a origem das músicas que você está ouvindo. Você vai se surpreender. E eu espero que positivamente, com músicas e melodias que te aproximam do Criador. Grande abraço, shalom, até a próxima. Tchau.